O Encanto dos Corvos. Autora Margaret Rogerson. Sinopse do livro. Com apenas algumas pinceladas, Isobel cria retratos deslumbrantes para clientes perigosos. O povo das fadas. Esses seres imortais não são capazes de criar. Mesmo as coisas mais simples, como assar pães ou escrever cartas, os reduziria a pó. Eles anseiam pela habilidade que os humanos têm de reproduzir e trocam feitiços valiosos pelas pinturas feitas por Isobel. Quando a garota recebe seu primeiro cliente da realeza, Roke, o príncipe do outono, ela comete um erro terrível. Sem pensar, Isobel pinta uma emoção humana no rosto dele, uma fraqueza que pode custar não só o trono, mas a vida do príncipe. Furioso, Roke decide que Isobel precisa ser levada para o reino das fadas e punida pelo crime. Mas as coisas saem de controle quando os dois são atacados no meio do caminho. Para sobreviver, eles precisam aprender a confiar um no outro, e dessa confiança, emoções perigosas começam a emergir. Será que o talento de Isobel será suficiente para desafiar as forças sombrias que dominam as cortes féricas? Acompanhe Isobel e Roke em sua jornada fascinante em um lugar onde a beleza esconde o mundo perverso, e o preço da sobrevivência pode ser mais assustador do que a morte. Capítulo 1. Meu estúdio cheirava a óleo de linhaça e alfazema brava, e uma mancha de amarelo de estanho brilhava na tela. Eu quase acertara a cor do casaco de seda de Godfrey. O problema é que era difícil de persuadir Godfrey a vestir as mesmas roupas em todas as sessões. Tinta a óleo leva dias para secar entre as camadas, mas ele não conseguia entender porque não podia simplesmente trocar as roupas por outras da sua preferência. Era extremamente vaidosa até mesmo para os padrões do povo das fadas, o que se assemelhava a dizer que um lago era inesperadamente molhado ou que um urso era surpreendentemente peludo. Em suma, era uma característica incongruente numa criatura capaz de me assassinar sem nem precisar mudar o horário do chá. Estou pensando em mandá-la bordá-la detalhes prateados nos punhos, disse ele. O que você acha? Dá para acrescentar, não dá? Dá sim. E se eu escolhesse outra gravata? Por dentro revirei os olhos, por fora meu rosto doía, resultado de 2 horas e meia mantendo o mesmo sorriso educado. Grosseria não era um erro aceitável. Posso alterar a gravata desde que seja aproximadamente do mesmo tamanho, mas precisarei de mais uma sessão para finalizá-la. Você é mesmo maravilhosa. Muito melhor do que o retratista anterior. Aquele que estava aqui outro dia. Como ele se chamava mesmo? Sebastian Moneyworth? Ah, eu não gostava dele. Tinha um cheiro esquisito. Levei um instante para entender que Godfrey se referia a Silas Merriweather, um mestre do ofício que morrera há mais de 300 anos. Obrigada, respondi. Que elogio bondoso. Como é interessante ver o ofício mudar com o tempo. Mal prestando atenção, ele pegou um bolinho da bandeja ao lado do assento. Em vez de comê-lo de uma vez, encarou-o, como se fosse um entomologista ao descobrir um besouro com a cabeça invertida. A gente acha que já viu o melhor dos humanos, continuou. Mas de repente surge um novo método para pintar louças, ou esses bolinhos fantásticos com recheio de limão. Àquela altura eu já tinha me acostumado aos maneirismos difericos. Não desviei o olhar da manga esquerda e continuei pintando o amarelo brilhante da cera. Entretanto, me lembro de quando o comportamento das fadas me incomodava. Elas se moviam de forma diferente da dos humanos, de forma graciosa, precisa, com um rigor peculiar à postura. Nem mesmo um dedinho escapava. Podiam passar horas imóveis sem piscar, e podiam se mover com agilidade temível, aproximando-se antes que se tivesse tempo de soltar um grito de surpresa. Recostei-me na cadeira, segurando o pincel, e analisei o retrato em sua totalidade. Estava quase pronto. Ali encontrava-se a imagem congelada de Godfrey, tão imutável quanto o próprio.
Não conseguia entender porque o povo das fadas tinha tanto apreço por retratos. Suponha que tinha a ver com a vaidade e sede insaciável de se cercar de ofício humano. Nunca refletiriam sobre a juventude, pois era só o que conheciam. E quando morressem, isso, se morressem, os retratos já estariam há muito carcomidos. Gutfly apresentava ser um homem de 30 e poucos anos, como todos do seu povo. Era alto, magro e belo. Seus olhos eram de um azul cristalino, lembravam o céu após a chuva, que afastava o calor de verão. Sua pele, pálida e impecável como porcelana, e seu cabelo, como a prata áurea radiante do orvalho iluminado pelo amanhecer. Sei que parece ridículo, mas o povo das fadas exige tais comparações. Não há como descrevê-los de outra forma. Dizem que um poeta do reino excêntrico morreu de desespero ao se descobrir incapaz de registrar em alegorias a beleza feérica. Acho mais provável que tenha morrido envenenado por arsênico, mas é assim que a história é contada. É preciso lembrar, é claro, que isso tudo é um encanto. Não se trata da aparência verdadeira deles. Fadas são talentosas na dissimulação, mas não podem mentir descaradamente. Os encantos sempre têm falhas. A de Gutfly era nos dedos. Eram compridos demais para serem humanos, e às vezes as articulações se dobravam de forma estranha. Se alguém olhasse atentamente para aquelas mãos, ele cruzaria os dedos, ou os cobriria com um guardanapo, fugindo do olhar alheio como aranhas. Ele era a fada mais agradável que eu conhecia, mais relaxado em relação às boas maneiras do que o resto, mas nunca era recomendado encará-lo, a não ser, como eu, que tivesse um bom motivo para tal. Gutfly enfim comeu o bolinho. Não o vi mastigar antes de engolir. Estamos acabando por hoje, falei, limpando o pincel em um trapo antes de largá-lo no pote de óleo de linhaça ao lado do cavalete. Quer dar uma olhada? E precisa perguntar. Isobel, você sabe que eu nunca recusaria a oportunidade de admirar o seu ofício. Quando eu percebi, Gutfly já estava em pé atrás de mim, olhando por cima do meu ombro. Ele mantinha um espaço educado entre nós, mas seu cheiro inumano me envolveu. Um perfume verdejante de folhas primaveris, a doce fragrância das flores silvestres. Por baixo, um toque mais animal. Um ser que vagara pela floresta por milênios, cujos dedos compridos e araquídeos rasgariam uma garganta humana, sem que a vítima interrompesse seu sorriso cordial. Meu coração quase saiu pela garganta. Estou segura nessa casa, lembrei a mim mesma. Acho que gosto mesmo dessa gravata, afinal, disse ele. Trabalho admirável, como de costume. O que devo a você mesmo? Olhei de relance para o seu elegante perfil. Uma mecha de cabelo escapara da fita azul na nuca, como se por acidente. Eu me perguntei por que ele escolhera esse detalhe. Concordamos em um feitiço para as galinhas, lembrei. Todas vão por 6 bons ovos por semana, pelo resto da vida, e não podem morrer cedo por motivo algum. Que simples, suspirou ele trágico. Você é a mais talentosa em seu ofício de toda a nossa era. Imagine tudo que eu poderia lhe dar. Posso fazer com que, no lugar de lágrimas, seus olhos derramem pérolas. Posso oferecer a você um sorriso que amarre o coração dos homens, ou um vestido que, uma vez visto, nunca será esquecido. Mas você prefere pedir ovos. Eu gosto muito de ovos, respondi com firmeza. Eu sabia bem que os feitiços que ele descrevia tomariam caminhos estranhos e amargos, até fatais no final. Além disso, o que eu faria com o coração dos homens? Isso não daria uma boa omelete. Ah, bem, se você insiste. O feitiço começará a funcionar amanhã. Dito isso, tenho que ir. Preciso contratar o bordado. Levantei, fazendo a cadeira ranger, e fiz uma referência quando ele parou perto da porta. Em resposta, ele se curvou com elegância. Como a maioria do seu povo, era ótimo em fingir que retribuía um cumprimento por escolha.
e não por uma compulsão rígida que para ele era tão necessária quanto o ar que respirava. Ah! Acrescentou, endireitando-se. Quase esqueci. A corte da primavera anda cochichando que o príncipe do outono virá visitá-la. Imagina só! Mal posso esperar para saber se ele será capaz de aguentar uma sessão inteira sentado, ou se correrá atrás da caça, bravia, assim que chegar. Não fui capaz de controlar a minha reação. Olhei boquiaberta para Gutfly, até um sorriso confuso se abrir em seu rosto, e ele estender uma mão pálida na minha direção, talvez tentando determinar se eu tinha morrido de pé. Não era uma preocupação absurda, já que para ele, humanos certamente pareciam falecer sob as menores provações. O príncipe? Minha voz saiu rouca. Fechei a boca e pegarriei antes de continuar. Tem certeza? Eu tinha a impressão de que o príncipe do outono não visitava o reino excêntrico. Ninguém o vê há centenas. Faltaram-me palavras. Posso garantir que ele está vivinho da Silva. Ora, eu encontrei um baile ontem mesmo. Ou foi no mês passado. De qualquer forma, ele deve aparecer aqui amanhã. Por favor, mande um abraço. Será uma honra. Gaguejei, mentalmente me recriminando por conta da minha rara perda de compostura. De repente, desesperada por ar fresco, atravessei o estúdio para abrir a porta. Depois de me despedir de Gutfly, continuei observando o campo de trigo estival, onde a sua silhueta percorria o caminho. Uma nuvem passou sob o sol e sua sombra cobriu minha casa. A estação nunca mudava no reino excêntrico, mas quando uma folha caiu da árvore, seguida por outra, não pude deixar de sentir a chegada de uma transformação. Bastava saber se eu a aprovaria. Capítulo 2. Amanhã. Gutfly disse que seria amanhã. Você sabe como eles são com relações ao tempo mortal? E se ele chegar de madrugada, exigindo que eu trabalhe de camisola? Meu melhor vestido está rasgado. Não dá para consertar a tempo. Vou ter que usar o azul. Enquanto eu falava, massageava óleo de linhaça nas mãos e as esfregava violentamente com uma toalha. Em geral, não me preocupava com limpar a tinta da minha pele. Mas quase nunca trabalhava com a realeza do povo das fadas, então não sabia que tipo de besteira trivial os ofenderia. Além disso, meu amarelo de estanho está acabando, então vou precisar ir à cidade hoje à noite. Merda, que merda! Desculpa, Emma. Levantei as saias afastando-as da água que se espalhava pelo chão e me abaixei para pegar o balde derrubado. Pelo amor, Isobel, está tudo bem. Marche... Minha tia abaixou os óculos, apertando os olhos. Não, May, continuou ela. Você pode limpar essa bagunça para sua irmã, por favor? O dia dela está sendo um daqueles. O que significa merda? Perguntou May, atenta, pulando aos meus pés com um pano de chão. É a palavra para quando derrubamos um balde de água sem querer, respondi, ciente de que ela acharia a verdade perigosamente inspiradora. Cadê a Marche? May abriu um sorriso, mostrando os dentes que faltavam. Em cima do armário. Marche, desça do armário. Ela está brincando lá em cima, Isobel, disse May, jogando água por cima do meu sapato. Ela não vai poder brincar se estiver morta, retruquei. Balindo de alegria, Marche pulou do alto do armário, derrubou uma cadeira e saltitou pela sala. Veio na nossa direção e eu ergui as mãos para afastá-la, mas não era comigo que ela queria se encontrar. Era com a May, que se levantou a tempo para bater com a cabeça da irmã, o que me permitiu um respiro momentâneo enquanto cambaleavam, tontas por causa da pancada. Suspirei. Eu e Emma estávamos tentando colocar um fim naquela mania. Minhas irmãs gêmeas não eram exatamente humanas. Tinham nascido como uma dupla de cabras, até que uma fada bebeu vinho demais e as enfeitiçou de brincadeira. O processo de adaptá-las era lento, mas me lembrei de que, ao menos, era um processo. No ano anterior, elas nem sabiam fazer xixi no lugar certo,
E a favor delas, ainda tinha o fato de que o feitiço da transformação as deixava mais ou menos indestrutíveis. Eu já vira Marche sobreviver a comer um pote quebrado, sumagre venenoso, bela dona e várias salamandras infelizes, e não sentiu qualquer efeito nocivo. Pular de armários talvez fosse mais arriscado para os móveis do que para Marche. Isobel, vem aqui um pouquinho, chamou minha tia, interrompendo meus pensamentos. Ela me encarou por cima dos óculos até que eu obedecesse, então pegou as minhas mãos, limpando uma manchinha que eu não tinha notado. Vai dar tudo certo amanhã, disse ela com autoridade. Tenho certeza de que o príncipe do outono é igual a todas as outras fadas, mas mesmo se não for, lembre-se de que você está em segurança nessa casa. Ela segurou as minhas mãos e as apertou. Lembre-se do que ganhou para nós, insistiu. Apertei as mãos dela de volta. Talvez eu estivesse merecendo essa conversa de menininha. Tentei conter o tom queixoso da minha voz ao responder. Você sabe que eu não gosto de não saber o que esperar. Pode até ser, mas você está mais preparada para esse tipo de coisa do que todo o resto do reino. Nós sabemos disso, e o povo das fadas também sabe. Ontem no mercado ouvi comentários de que nesse ritmo você pode até ir parar no Poço Verde. Puxei as mãos, chocada. Óbvio que não vai, corrigiu-se minha tia. Sei que você não escolheria isso. O que estou querendo dizer é que se o povo das fadas considera algum humano como indispensável, esse ser humano é você. Isso tem muito valor. Vai dar tudo certo amanhã. Suspirei profundamente e alisei as minhas saias. Imagino que você esteja certa, respondi, secretamente duvidosa. Preciso partir agora se eu quiser voltar antes de escurecer. Marche e May. Não enlouqueçam, Emma. Espero que essa cozinha esteja um brilho quando eu voltar. Olhei com ênfase para a cadeira derrubada, conforme saía da cozinha. Pelo menos a gente não jogou merda pelo chão inteiro, gritou May. Quando eu era criança, ir à cidade era uma aventura, mas hoje só queria que fosse rápido. Meu estômago se embrulhava mais e mais a cada pessoa que via, pela janela, passar na rua. Só amarelo de estanho? Perguntou o moço atrás do balcão, embrulhando cuidadosamente o giz num pedaço de papel. Phineas só começara a trabalhar ali algumas semanas antes, mas já me conhecia bem o suficiente para saber meus hábitos. Pensando bem, acrescenta um de verde terra e 2 de vermelhão. Ah, e tudo que tiver de carvão, por favor. Ao vê-lo separar o meu pedido, senti o desespero do trabalho que me aguardava à noite. Precisava moer e misturar os pigmentos, selecionar a paleta e esticar a tela. A sessão de amanhã provavelmente se limitaria a esboçar o príncipe, mas eu não aguentaria estar despreparada para outras possibilidades. Olhei de relance pela janela quando Phineas saiu de vista. Uma camada de poeira cobria o vidro e a localização da loja, numa esquina entre 2 prédios maiores, dava um ar sombrio, decadente e discreto. Nenhum feitiço, nem mesmo dos mais simples, aumentava a claridade da luz. Cantava quando a porta era aberta ou mantinha os cantos da loja limpos. Era óbvio que o povo das fadas nem olhava 2 vezes para aquele lugar. Elas não tinham interesse algum nos materiais usados para o ofício, só queriam saber do produto final. Os estabelecimentos do outro lado da rua já eram outra história. As saias de uma mulher sumiram pela porta da First and Maester. E eu soube por aquele relance que era uma fada. Nenhuma mulher mortal poderia pagar pelos vestidos de renda vendidos ali. E o mesmo pode ser dito sobre compras feitas na confeitaria ao lado, cuja placa anunciava flores de maçapão, balas feitas de amêndoas importadas, as quais vinham do mundo, além, sob enorme custo e perigo. Feitiços, e apenas feitiços, eram um pagamento digno do ofício de tal calibre. Quando Phineas se empertigou, seus olhos brilhavam de um modo que reconheci muito bem. Não, reconheci não era a palavra correta, era um brilho que eu temia.
Ele afastou um cacho do rosto e meu coração afundou. Afundou e afundou mais um pouco. Por favor, pensei. De novo não. Senhorita Isobel, você se importaria de dar uma olhada em meu ofício? Sei que não chego aos seus pés. Acrescentou correndo e esforçando-se para manter a coragem. Mas o mestre Hardford tem me encorajado, pois é o meu mentor, e há anos que venho praticando. Phineas segurava uma pintura contra o peito, escondendo, receoso, a parte da frente, como se temesse expor não a tela, mas a própria alma. Eu conhecia muito bem o sentimento, o que não ajudava em nada no que viria a seguir. Seria um prazer, respondi. Pelo menos eu era experiente em sorrisos forçados. Ele me entregou a tela e eu a virei, expondo uma paisagem à luz fraca da loja. Fui inundada por alívio. Graças a Deus. Não era um retrato. Sei que pareço muito arrogante, mas o meu ofício era visto com tanta estima que o povo das fadas não contrataria mais ninguém até que eu estivesse morta e enterrada. E até que eles reparassem que eu estava a 7 palmos do chão, o que poderia demorar mais algumas décadas. Eu temia por todo novo retratista surgindo após a minha fama. Talvez Phineas tivesse alguma chance. Está muito bom. Falei com sinceridade, devolvendo a pintura. Você tem um excelente domínio de cor e composição. Continue treinando, mas, mesmo por enquanto, hesitei. Você pode conseguir vender o seu ofício. Phineas corou e pareceu crescer 5 centímetros, bem na minha frente. Meu alívio se esvaiu. Normalmente o que vinha em seguida era a pior parte. Eu me preparei para ouvir exatamente a pergunta que eu temia. Você... A senhorita acredita que poderia me indicar algum dos seus clientes? Voltei a olhar pela janela onde a própria senhora Furtz arrumava um vestido na vitrina da Furtz e Maester. Quando eu era mais nova, tinha certeza de que ela era do povo das fadas. Afinal, tinha uma pele impecável, uma voz mais melodiosa do que a de um canarinho e cachos castanhos e brilhantes demais para serem naturais. Devia estar beirando os 50 anos, mas mal parecia ter mais do que 20. Só entendi o meu erro muito depois, quando aprendi a identificar encantos. Com o passar do tempo, me desencantei com relação aos encantos, que eram basicamente mentiras. Não importava o quanto eruditos eram enunciados. Feitiços de todo tipo, tirando os mais práticos e comuns, acabavam azedando. Aquelas cujas palavras não eram pronunciadas de forma inteligente chegavam a arruinar vidas. Em troca pela cintura de 55 centímetros, a senhora Firth não podia falar palavra alguma que começasse com vogal. No outubro passado, o padeiro-chefe da confeitaria se atrapalhara e trocara 3 décadas de vida por olhos mais azuis, deixando a sua esposa viúva. Mesmo assim, com a visão do poço verde flutuando ao fundo, a promessa do próprio paraíso, o fascínio pela riqueza e pela beleza seduzia o reino excêntrico. Notando a minha relutância, Phineas não demorou a acrescentar. Ninguém importante, é claro. Aquele Swallowtail parece ser um bom tipo de fada. Eu às vezes o vejo na cidade, comprando o ofício na rua. Sempre dizem que o povo da corte da primavera é mais bondoso ao fazer negócios. A verdade era que nenhuma fada era bondosa, não importava qual fosse a sua corte. Apenas fingiam ser. Só de pensar em Swallowtail, próximo de Phineas, me deu ânsia de vômito. Ele não era a pior fada que eu reconhecia, nem de longe, mas brincaria com as palavras até convencer o coitado a trocar o primogênito por menos espinhas. Phineas, você deve saber que, por conta do meu ofício, passo mais tempo na companhia do povo das fadas do que qualquer outra aqui no reino excêntrico. Encontrei o seu olhar do outro lado do balcão. Seu rosto murchou. Sem dúvida imaginava que eu fosse recusar, mas insisti, apesar daquela tristeza. Portanto, acredite em mim. Se quiser negociar com eles, deve ser cauteloso. Ser incapaz de mentir não faz deles seres honestos. Tentarão enganá-lo o tempo todo. Se uma oferta parecer boa demais para ser verdade,
É porque é mesmo. Os termos do feitiço não podem deixar espaço para a trapaça. Espaço nenhum. Ele ficou tão alegre que temi que os meus esforços fossem em vão. Quer dizer que vai me recomendar? Talvez, mas não para Swallowtaut. Não faça negócios com ele até ter dominado as artimanhas do povo das fadas. Mordendo a minha bochecha, vi desguela um homem sair da Fritz e Maester. Gutfly. Óbvio que iria àquela loja para encomendar o bordado. Apesar de eu estar quase invisível dentro da loja escura, do outro lado da rua, ele olhou precisamente na minha direção. Então sorriu e acenou. Todos na rua se viraram, inclusive o grupinho de moças que o aguardava lá fora, ansiosos para descobrir quem tinha tamanha importância para merecer a sua atenção. Ele vai servir, declarei. Deixei as moedas no balcão e pendurei a bolsa no ombro, evitando o nível de euforia que surgia no rosto de Phineas. Gutfly é meu cliente mais estimado, continuei, e gosta de ser o primeiro a descobrir novos ofícios. Ele é sua melhor aposta. Referia-me a mais de um sentido. A opção mais segura para Phineas era Gutfly. Se eu não tivesse começado a trabalhar com ele quando ainda tinha 12 anos, mesmo com a ajuda de Emma, provavelmente não teria chegado viva aos 17. E mesmo assim, ainda não conseguia me livrar da sensação de estar, com aquele favor, dando a Phineas uma faca de 2 gumes, comprimindo um desejo profundo que, no final, ou o destruiria ou o decepcionaria. A culpa me empurrou até a porta sem nem me despedir, mas fiquei paralisada ao tocar a maçaneta. Uma pendura pendia da parede de entrada, desbotada pelo tempo. Representava um homem sobre uma colina, cercado por árvores de cores estranhas. Seu rosto estava escondido nas sombras, mas bradava uma espada que brilhava intensamente, mesmo sob a luz cinzenta. Cães pálidos subiam a colina em sua direção, suspensos no ar em meio ao salto. Senti um calafrio. Conhecia aquela silhueta. Ele fora bastante retratado em pinturas de mais de 300 anos atrás, quando parara de visitar o reino excêntrico, sem dar explicações alguma. Em todos os trabalhos remanescentes, ele sempre estava à distância, sempre lutando contra a caça bravia. Amanhã ele estaria ao meu estúdio. Empurrando a porta, cumprimentei Gutfly com uma referência. Abaixei a cabeça e corri em meio à horda de curiosos. Exclamações me seguiram. Alguém chamou o meu nome, talvez esperando pelo mesmo favor que Phineas pedira. Desde que Emma tocara no assunto, eu vi a verdade estampada no rosto de todo mundo. Estavam atentos, esperando que aceitasse o convite em resposta, ao qual eu preferia morrer a considerar por meio segundo. Nunca seria capaz de explicar a eles que, para mim, o Poço Verde não era o paraíso, era o inferno. O sol já se punha quando voltei para casa. Na trilha pelo campo de trigo, meus passos seguiam o zumbido ritmo dos gafanhotos. E o calor estival, intensificado pelo ângulo da luz, deixava minha nuca grudenta de suor, que resfriava sempre que a brisa afastava o meu cabelo. Os telhados tortos e coloridos da cidade ficaram para trás, até sumirem de vista. A trilha estreita de volta para casa era escondida pelas colinas, dividida como a repartição do cabelo de uma mulher. Se eu andasse rápido, chegaria exatamente 32 minutos. Era sempre verão do reino excêntrico. Aqui, as estações não mudavam de acordo com a passagem do tempo, como acontecia no mundo além. Um conceito que era mal capaz de imaginar. Enquanto caminhava pelo caminho imutável, as árvores estranhamente coloridas da pintura me assombraram, como um sonho recente. Pelo que diziam, o outono era uma época sombria em que o mundo secava, os pássaros desapareciam, as folhas caíam dos galhos, desbotadas, como se estivessem mortas. Certamente o que tínhamos era melhor, mais seguro. Céu de um azul sem fim e trigo perpetuamente dourado podiam perder a graça, mas disse a mim mesma, e não pela primeira vez,
que era besteira desejar outra coisa. Havia dores muito piores do que o tédio, e aconteciam todas no mundo além. Um cheiro podre me arrancou dos pensamentos frustrados. Aquela parte da trilha se aproximava da beira da floresta. Então, preocupado, olhei para as sombras. Arbustos densos de espinhos e maldrissilvas floresciam como uma barreira sob os galhos. Muito antigamente, na época menos amistosa, antes da proibição do ferro, fazendeiros arriscavam a vida para enfiar pregos nas árvores mais fronteiriças, afastando maldade feérica. Ver os pregos velhos, dobrados, torcidos e enferrujados, quase irreconhecíveis, sempre me causava um calafrio desconfortável. Voltando a olhar para os arbustos, não vi nada de estranho. Provavelmente estava sendo paranoica, certeza de que se tratava de algum esquilo morto, apodrecendo no mato. Tranquilizada, mas de forma relutante, abri a bolsa pela quarta ou quinta vez para verificar se não tinha esquecido nada na loja. Uma mania estranha que eu tinha, já que nunca cometi esse tipo de erro. Quando olhei para frente de novo, alguma coisa estava errada. Uma criatura se encontrava no ponto alto da colina à frente, ao lado do carvalho solitário que marcava metade do meu caminho para casa. Minha primeira impressão me dizia ser um veado. Seria um tremendamente enorme, mas a forma era mais ou menos similar. 4 patas, 2 chifres. Até que a criatura se virou para me olhar, e imediatamente entendi que estava errada. A estranheza logo se espalhou. A brisa desapareceu, deixando o ar parado e quente e sufocante. Os pássaros pararam de cantar, os gafanhotos pararam de zumbir, e até o trigo murchou no ar estagnado. O forte cheiro de podre me tomou inteiramente. Caí de joelhos, mas era tarde demais. A criatura que não era um veado estava me encarando. Apesar do calor, um calafrio febril percorreu a minha pele, embolando o meu estômago. Eu sabia o que era essa tal criatura. Também sabia que não sairia viva dessa. Ninguém podia correr ou se esconder de uma fera fada. Aquela criatura nascera de um monte tumular, a união grotesca da magia feérica e de restos humanos antigos. Algumas agiam como servos e guardas aos mestres. Outras surgiam da terra sem precisar de um chamado. Um monstro desse tipo matou meus pais quando eu era uma menininha. O fizera com tanta violência que Emma não me deixara ver os corpos, e eu estava prestes a morrer do mesmo modo. Acho que a minha cabeça não era capaz de processar as coisas direito, porque meu próximo pensamento foi que eu não devia ter desperdiçado tanto dinheiro em pigmentos. Afinal, nunca mais os usaria. A fera fada abaixou a cabeça e urrou pelo campo. Um som profundo, vibrante e pútrido, como se alguém tivesse soprado um berrante antigo, que um dia fora espetacular, mas que agora estava cheio de musgo podre. Sacudiu o corpo pesado, começando pelos chifres, e disparou colina abaixo. Coloquei-me de pé num só pulo e corri. Não na direção de casa, que estava a menos de 1 quilômetro dali, mas no sentido oposto, mais longe, adentrando o campo. Se pudesse fazer alguma coisa de útil nos meus últimos momentos de vida, seria tentar afastar aquele troço da minha família. O trigo cedeu ao redor das minhas saias levantadas. Caules quebravam sobre as minhas botas, e as espigas ásperas arranhavam meus braços nus. A bolsa quicava contra as minhas coxas, pesada, diminuindo a minha velocidade. Gafanhotos saltitavam para fora do caminho, como se arremessados por uma mão invisível. A princípio, só havia a minha respiração que estava ofegante. Nada parecia ser de verdade. Poderia estar correndo pelo campo só por diversão. Em um lindo dia sob um céu azul impecável. Até que sombras geladas tocaram minhas costas suadas e a escuridão me envolveu. O trigo se sacudiu como ondas num oceano tempestuoso. Um casco bateu ao meu lado, afundando inteiramente na terra. Joguei-me para trás, tropecei e caí, me embolando nas plantas. A fera fada se ergueu acima de mim. A máscara de veado orgulhoso estremeceu sobre o monstro como o reflexo do sol na água. Nos espaços escuros,
Entre as ilusões, via-se uma forma esquelética de casca decomposta, amarrada por cipós que se moviam como tendões, um rosto de caveira, chifres que não eram bem chifres, mas sim galhos retorcidos e bem amarrados por plantas espinhentas, do comprimento de uma pessoa. A fera fada exalava doença. Quando bufou e ergueu uma pata trêmula, pedaços de casca se soltaram, rolando pelo chão. Dali, besouros brilhantes saíram aos montes, cobrindo as minhas meias conforme fugiam para todos os lados. Engasguei com um gesto da podridão, que se instalou no fundo da minha garganta. A fera fada se ergueu nas patas traseiras, bloqueando o sol. Achei que a última coisa que veria antes de morrer seria a constelação de vermes saindo e entrando daquela barriga. Portanto, não soube como reagir quando o monstro simplesmente desabou na minha frente. Uma pilha mole e desconexa de madeira apodrecida. Centopeias maiores que as minhas mãos rolaram pela grama. Duas mariposas gigantes saíram voando. Os gafanhotos voltaram a subir imediatamente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu continuei no chão, tremendo e encharcada de suor, sentindo o coração sair pelos ouvidos. Com um grito de repulsa, chutei os escombros. Fragmentos de osso se espalharam em meio à casca de árvore. O cadáver humano que lhe dava vida havia sido destruído. Faz 2 dias que estou seguindo essa fera, mas talvez não a alcance se você não tivesse chamado a sua atenção, disse uma voz animada e calorosa. Chama-se Baronete, caso lhe interesse. Desviei o olhar dos restos da fera fada. Um homem estava agora à minha frente, mas na contraluz eu não conseguia distinguir suas feições, só que era alto e magro e que embaiava uma espada. Chamado sua... Parei, chocada e um tanto ofendida. Ele falava como se fosse puro lazer, como se minha vida não tivesse a menor importância, o que obviamente me dizia tudo de que precisava saber. Aquele ser parecia um homem, mas não era humano. Obrigada, corrigi-me, engolindo a minha indignação. O senhor salvou a minha vida. Salvei? Do baronete? Imagino que sim. Neste caso, o prazer foi meu. Ah, não sei o seu nome. Uma sensação desconfortável me chacoalhou, como um trovão de madrugada. Ele não me reconhecia, o que significava que não visitava o reino excêntrico com frequência. Quiçá, nunca. Seja lá quem fosse, seria mais perigoso do que o povo das fadas, com o qual normalmente lidava. Além disso, como todos da sua espécie, não resistia a pedir meu verdadeiro nome. Aguardei um instante avaliando a minha mente e meus sentidos, e concluí aliviada que ele não me enfeitiçara com malícia, para que eu falasse mais abertamente ou revelasse segredos que não queria. No reino excêntrico, ninguém usava o nome que lhe fora designado ao nascer. Fazer isso seria se expor a sortilégio, por meio do qual uma fada poderia controlar um mortal, de corpo e alma, para sempre, sem que a vítima nem soubesse. Simplesmente pelo poder daquela única palavra secreta. Era a forma mais perversa da magia feérica, a mais temida. Isobel, respondi, me levantando com dificuldade para cumprimentá-lo com uma referência. Se ele notou que usei um nome falso, não deixou transparecer. Passou por cima da pilha de escombros com um passo longo e curvou-se em profunda referência. Então tomou as minhas mãos nas suas e ergueu e a beijou. Contive uma careta. Se fosse para me tocar, preferia que tivesse me ajudado a levantar. O prazer foi todo meu, Isobel. Os lábios dele eram frios contra meus dedos. Com a cabeça abaixada, eu só via seu cabelo desgrenhado, ondulado, sem chegar à forma de cachos e escuro, com o mais leve toque avermelhado sob o sol. O total desarranjo me fez lembrar de penas de falcão ou corvo, bagunçadas pelo vento forte. Assim como Gatfly, o cheiro dele também era marcante. Uma mistura de folhas secas, noites frescas sobre a lua iluminada, velocidade, desejo. Meu coração batia forte, aterrorizado tanto pela fera fada quanto pelo encontro igualmente perigoso
com uma fada no campo. Portanto, minha tolice terá que ser perdoada por dizer que, de repente, queria aquele perfume como nunca quisera nada antes. Queria com uma sede desesperada. Não queria ele exatamente, mas a mudança radical e misteriosa que aquilo representava. A promessa de que fora daqui o mundo era diferente. Ora, isso não daria em nada. Minha irritação voltou como se hasteasse uma bandeira no mastro. Nunca um beijo na mão durou tanto tempo, senhor. Ele se endireitou. Para o povo das fadas, a passagem do tempo não é algo com que nos preocupamos, respondeu ele, com meio sorriso. Parecia-me ter 1 ou 2 anos a mais do que eu, mas claro, sua idade verdadeira podia ser mais de 100 vezes aquilo. Ele tinha feições finas e aristocráticas, em conflito com cabelo desgrenhado, e uma boca expressiva que eu imediatamente quis pintar. As sombras no canto, a dobra leve de um dos lados, onde o sorriso se desequilibrava. Eu disse, repetiu ele, que a passagem do tempo não é algo com que o povo das fadas se preocupe. Ergui meu olhar e vi que ele me encarava, em fascínio perplexo, seu sorriso ainda congelado no rosto. Ali estava a falha, a cor dos olhos, um tom peculiar de ametista, contrastando com a pele marrom, cujo tom acobreado me fazia pensar no sol do entardecer, iluminando folhas caídas. Aqueles olhos me incomodaram de imediato, por um motivo além da cor inusitada, mas por mais que tentasse, não era capaz de identificá-lo. Perdoe-me, eu sou retratiça e tenho a mania de olhar para as pessoas e me esquecer de todo o resto. Ouvi o que o senhor disse, só não tenho uma resposta. A fada olhou de relance para minha bolsa. Quando voltou a atenção para mim, seu sorriso não estava mais lá. Claro, imagino que em geral nossas vidas estejam além da compreensão humana. Você sabe por que o baretono saiu da floresta e entrou no reino excêntrico, senhor? Perguntei, porque tive a sensação de que ele esperava algum tipo de validação por todo o seu mistério, mas eu queria que a conversa fosse curta e prática. Feras fadas eram raras por aqui, e sua presença era extremamente preocupante. Isso eu não saberia dizer. Talvez a caça bravia o tenha trazido, ou talvez só quisesse passear. Eles têm surgido com mais frequência ultimamente e andam causando uma tremenda bagunça. Para uma fada, ultimamente podia significar qualquer coisa, incluindo a morte dos meus pais. É mesmo, humanos mortos costumam ser uma bagunça. Ele arqueou as sobrancelhas milimetricamente, franzindo-as no meio, e seu olhar se aguçou atento. Sabia que tinha me incomodado de alguma forma, mas como era costumeiro entre seu povo, não compreendia o porquê. Sua capacidade de compreender a dor de uma morte humana era tão existente quanto a de uma raposa de sentir a dor de matar uma presa. Eu só tinha uma certeza. Não queria prolongar tempo suficiente para que ele decidisse que a confusão o ofendia e que sua causadora merecia uma vingança na forma de um feitiço cruel. Abaixei a cabeça e fiz outra referência. O povo de excêntrico é grato por sua proteção. Nunca esquecerei o que fez por mim hoje. Tenha um bom dia, senhor. Esperei até que ele retribuísse a referência e dei meia volta. Espere, chamou ele. Congelei. Atrás de mim ouvi o trigo se mexer. Falei alguma coisa errada? Peço que me perdoe. Lentamente olhei por cima do ombro e o encontrei, retribuindo o olhar. Estranhamente inseguro. Eu não fazia ideia de como reagir. Era de conhecimento popular que o povo das fadas às vezes se desculpava, pois dava enorme valor aos bons modos, mas em geral fadas seguiam um código injusto, esperando que fossem os humanos, os educados, e fazendo tudo o que podiam para se esquivar de ter que reconhecer seus próprios comportamentos inadequados. Eu estava chocada. Por isso, respondi a única coisa que me veio à cabeça. Está perdoado. Ah, que bom. O meio sorriso dele ressurgiu e, no mesmo instante, ele passou de insegurança a extrema satisfação consigo mesmo. Então nos vemos amanhã, Isobel. Eu já havia começado a andar quando finalmente entendi o que ele dissera e o que aquilo significava.
Dei meia volta de novo, mas a fada, que não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que o príncipe do outono, já não estava mais ali. Trigo balançava ao redor da trilha vazia, e o único sinal de vida no campo inteiro era um corvo voando em direção à floresta, as penas brilhando avermelhadas sob a luz do sol poente. Capítulo 3. Eu ainda não fazia ideia de quando o príncipe chegaria, e como a minha tia estava na cidade a trabalho, a responsabilidade de livrar nossa cozinha de crianças bode era toda minha. Era mais difícil do que parecia. Ele disse que a gente tem nome esquisito, gritou May enquanto Marcia chorava quieta perto do fogão. Nunca antes eu odiara tanto o filho do padeiro, apesar de, na verdade, ele ser bastante bonzinho e não estar tão errado. Eu me agachei e a segurei pelo ombro. Ora, quando a tia Emma e eu escolhemos os nomes, vocês eram bodes, expliquei com calma. Vocês já estavam acostumadas com os nomes Marsh e May, e nós não sabíamos se o feitiço ia durar, então achamos melhor deixar assim mesmo. Marsh soluçou chorosa. Eu precisava mudar de estratégia. Prestem atenção. Tenho uma pergunta importante. Quais são as coisas preferidas de vocês? Assustar as pessoas, disse May, depois de pensar por um instante. Marcia abriu a boca e apontou para dentro. Por Deus. São coisas esquisitas, não são? May me olhou desconfiada. Talvez. São esquisitas sim, com certeza. Falei firme. Então ser esquisito não é tão ruim assim, né? É algo bom, como pregar sustos nas pessoas e comer salamandras. Então, o que o Harold fez foi elogiar vocês. Disse May. Ela não parecia convencida, mas pelo menos Marty parara de chorar. Portanto, em nome da minha sanidade, declarei como uma vitória parcial. Agora vamos lá. Vocês duas precisam brincar lá fora até nosso convidado ir embora. Lembre-se, não entre no trigal. Quando as empurrei porta fora, um desconforto deslizou no fundo do meu peito. Se outra fera fada saísse da floresta. Acontecimentos como o de ontem eram raríssimos, e eu não podia me esquecer da facilidade com que o príncipe acabara com o monstro. Certamente estávamos seguras, visto que ele estaria ali. No entanto, pensar nisso não fez com que o desconforto passasse. Se os gafanhotos pararem de cantar, voltem para casa correndo, acrescentei. May ergueu o olhar, as sobrancelhas franzidas em desconfiança. Por quê? Porque eu mandei. E por que a gente não pode brincar em casa? Eu as empurrei para fora, deixando a porta capenga da cozinha bater atrás de nós. Aliviada, reparei que tudo lá fora parecia perfeitamente normal. As galinhas ciscavam sozinhas por todo o quintal. As árvores farfalhavam na brisa agitada e sombras corriam sobre as colinas. Mas mesmo assim, May continuava a me olhar. Notei que eu ainda estava tensa, o estômago apertado como um punho, e minha expressão devia deixar transparecer. Vocês sabem muito bem o motivo, respondi ríspida, esmagando a minha culpa. Sinceramente, eram vários os motivos. May já derrubara meus cavaletes mais de uma vez. Marcia tinha um apetite insaciável por azul prusiano. O motivo principal, entretanto, era que as fadas não gostavam da presença delas. Minha teoria era de que as gêmeas as constrangiam por serem prova visível de um erro e uma prova acidentalmente poderosa. Eu sabia que eram imunes a sortilégio, pois Marcia e May eram seus nomes de verdade. Se o povo das fadas pudesse usar esse conhecimento contra elas, já o teria feito. Marcia baliu, alegre, e saiu correndo para brincar com a lenha, mas a May não desviou o olhar. Não se preocupe, não vamos nos machucar, disse ela finalmente com seriedade. May deu um tapinha no meu joelho antes de sair correndo atrás da irmã. Meus olhos ardiam. Agitada, alisei a minha saia e arrumei uns fios de cabelo atrás da orelha. Não queria que elas vissem como eu estava abalada, nem ao menos admitia aquilo para mim mesma.
Quando me concentrava em manter tudo em ordem, não precisava pensar no que acontecera com os meus pais, nem no porquê daquilo, ainda me causar tanto pânico, mesmo tendo acontecido 12 anos antes. Eu não estivera presente, não havia visto nem ouvido nada. Ainda assim, estava estampado em minha cara que eu não escondi o medo também. Até a May era capaz de notar. Um corvo crocitou, rouco, na árvore cuja sombra cobria o quintal. Chispa, falei, sem nem olhar. Corvos afastavam os passarinhos canoros que faziam ninho em nossos arbustos. Então, como retribuição, eu e a Emma nos esforçávamos para mantê-los longe dali. Meu desconforto diminuiu sob o sol morto e, ao ver a Marcia e a May escalarem a pilha de lenha, de longe, só era possível distingui-las pelas manchas brancas na pele rosada. A mancha da May cobria o lado esquerdo do rosto e parte do nariz. O cabelo cacheado, preto das duas, era idêntico, assim como o espaço entre os dentes da frente e as sobrancelhas perigosamente diabólicas. Pareciam cupidos que tinham decidido preferir atirar flechas de verdade. Eram horríveis. Eu as amava muitíssimo. No entanto, não tinha como esquecer que o príncipe estava a caminho. Então a apreensão voltou em ondas incessantes, às margens escuras do meu inconsciente. O corvo crocitou de novo. Dessa vez, eu olhei. O corvo virou a cabeça de um lado para o outro, atento à minha expressão. Agitou as penas e pulou de galho em galho. Quando chegou ao canto iluminado, eu não conseguia respirar. As penas tinham um brilho avermelhado e me parecia que seus olhos eram de cores inusitadas. Curvei-me em uma referência ágil e corri para dentro, dividida entre a esperança de que o corvo não fosse o príncipe e a conclusão de que, se fosse o caso, eu tinha acabado de cumprimentar e fugir de um pássaro. A porta da cozinha, com as suas dobradiças frouxas, bateu, bateu e bateu atrás de mim. Uma quarta batida soou, mas não vinha da dobradiça. Era um punho batendo na madeira. Pode entrar, respondi. Olhei ao redor e no mesmo instante me arrependi. Sem pensar, peguei uma panela ao acaso e enfiei na pia. Nem sabia se estava suja, mas foi tudo o que tive tempo de fazer antes da porta abrir de novo e o príncipe do outono entrar. Como a porta era feita para humanos de tamanho normal, ele precisou abaixar a cabeça para passar. Boa tarde, Isobel, cumprimentou ele com uma referência educada. Eu nunca recebera uma visita das fadas na cozinha de casa. Era um cômodo pequeno com paredes de pedra áspera, um chão de madeira tão velho e gasto que cedia no meio e uma janela alta que deixava entrar um pouco de claridade, o suficiente para destacar, especialmente, a pilha de pratos sujos ao lado do armário e o triste montinho de turva, ainda ardente em nossa lareira, que só chegava à altura do meu peito. O príncipe, por outro lado, parecia ter acabado de sair de uma carruagem dourada, puxada por meia dúzia de alazões brancos. Eu não me lembrava muito bem do que ele vestia no dia anterior, mas lembraria se fosse semelhante à roupa de hoje. O casaco de seda escura, justa ao corpo, quase tocava o chão atrás das botas, como se fosse uma capa, e era forrado de veludo da cor do cobre. Ao redor da cabeça, usava um círculo de cobre, combinando, e apesar de o cabelo rebelde parecer ter vida própria, esconder uma boa parte da joia, notei que era moldado como folhas entrelaçadas e decorado com azevimbre. Prendendo a gola da sua camisa, havia um broche na forma de corvo, sem dúvida uma relíquia de outras eras. Na cintura, a espada do dia anterior continuava pendurada. Ali estava ele, a meros centímetros da casca mofada de cebola que eu não varrera da manhã. Eu já violara as regras de etiqueta. O que diria em seguida precisava ser educado e bem pensado. Em vez disso, soltei. O que acontece se vocês não puderem retribuir a referência? Para se distrair enquanto eu me arrumava, o príncipe encarava uma concha com extrema atenção. Quando falei, ele voltou a me olhar. Seus olhos confusos de ametista pareciam dizer: Quem é você? Não sei se entendi. O chão gasto quebraria um dia.
Talvez ele me fizesse o favor de quebrar agora, para que eu pudesse desaparecer. No caso de alguém cumprimentar vocês com uma referência, mas vocês não puderem retribuir imediatamente, expliquei. A expressão dele demonstrou entendimento, e o meio sorriso já conhecido ressurgiu. Ele se aproximou de mim, encontrou meu olhar, como se me confiasse um grande segredo. Talvez fosse mesmo o caso. É tremendamente desconfortável, falou ele em um tom de voz baixa. Temos que procurar quem nos cumprimentou até encontrá-lo, e não conseguimos pensar em mais nada até isso acontecer. Ah, acho que foi o que eu acabei de fazer. Me desculpe. Ele se endireitou e imediatamente parecendo se esquecer de que eu estava ali. Encontrá-la foi um prazer, falou ele em um tom simpático, mas distante, e pegou um espeto para a carne. Isso é uma arma? Eu peguei o espeto da mão dele com cuidado e o abaixei. Não foi projetado para isso, não. Entendo, disse ele, e antes que eu pudesse impedi-lo, atravessou a cozinha em 3 passos largos para inspecionar uma frigideira pendurada num prego na parede. Isso certamente é uma arma. Não é. Eu nunca tivera tanta dificuldade para me expressar na presença de um membro do povo das fadas como agora. Bem, continuei. Pode ser utilizada como arma, certamente, mas é feita para cozinhar. Ele se voltou na minha direção. Ofício para fazer comida, expliquei, porque as sobrancelhas do príncipe estavam franzidas em uma expressão de consternação educada, à beira do pavor. Sim, eu sei o que é cozinhar, respondeu ele. Fiquei simplesmente chocado por tantas ferramentas do ofício de cozinhar terem também a função de armamento. Tem alguma coisa que vocês humanos não usem para matar um ao outro? Provavelmente não, admiti. Que peculiar. Ele parou de andar e contemplou o teto, preocupada com o que ele escolheria para comentar em seguida. Pigarriei e fiz uma referência. Franzi na testa, ele se voltou para mim e retribuiu. Normalmente recebo clientes no estúdio. Fica por ali, indiquei. Podemos começar? Não quero ocupá-lo mais do que o necessário. Sim, claro, respondeu. No entanto, conforme andamos pelo corredor, ele continuou a olhar por cima, até parar de repente para tocar a parede de gesso branco. Eu parei também e o esperei, um sorriso tenso no rosto, que era meu método para conter um grito de exasperação. Há um feitiço muito forte nessa casa, e também muito curioso, comentou finalmente. Sim, respondi, e voltei a andar aliviada ao ouvir o farfalhar do casaco quando ele me seguiu. Foi o primeiro pagamento que busquei quando comecei a pintar retratos. Levei 1 ano para recebê-lo. Nenhum membro do povo das fadas pode ferir um morador entre as paredes dessa casa enquanto você estiver viva, completou ele, murmurando. Impressionante. Foi o Gatfly. Assenti, resistindo à tentação de olhar por cima do ombro. Quando o cheiro marcante do estúdio me atingiu, adotei um tom mais formal por costume. Há anos ele é um cliente muito estimado. Posso perguntar por que o senhor acha curioso? Nunca vi um feitiço assim. Nem esperaria que um tipo viesse de Gatfly. Com isso, foi a minha vez de quase parar de repente. Com muito esforço, me mantive em movimento. Entrei no estúdio e de forma mecânica comecei a arrumar o carvão que precisaria para fazer o esboço. Será que o feitiço der errado? Será que eu disser alguma coisa errada para Gatfly anos antes? Deixar uma brecha acidental no nosso acordo? A possibilidade era tão aterrorizante que minhas mãos e meus pés começaram a ficar dormentes. Como príncipe, eu posso destruir quase qualquer feitiço, caso eu queira. Continuou ele, ainda olhando ao redor para algo que eu não podia ver. Mas fui sincero quando disse que esse feitiço é forte. Vai muito além do meu próprio poder. Gatfly deve ter usado uma boa quantidade de energia para um trabalho como esse, o que é muito incomum, já que nunca nem o vi levantar de uma cadeira se não fosse realmente necessário. Ele deve apreciar enormemente o seu ofício. Comece a entender por que foi tão persistente ao recomendar que eu fizesse um retrato. Respirei fundo, me acalmando.
Uma coisa que o príncipe dissera me causou estranhamento. Gatfly me passara a impressão de que não tivera nada a ver com aquele trabalho. Mas eu estava tão aliviada que esqueci quase imediatamente. Eu não fazia ideia, respondi. O senhor é o primeiro a dizer isso. Ninguém nunca mencionou. O príncipe continuou a perambular, a manga do seu casaco roçando em meu braço. O estúdio parecia interessá-lo muito. Era o maior cômodo da casa e também o mais entulhado, apesar de nos esforçarmos muito para mantê-lo organizado. Naquele momento, o único móvel livre era o sofá próximo à janela. No canto à minha esquerda, uma mesinha envernizada era ocupada por um vaso de cristal que continha 2 penas de pavão, um conjunto de louça importada, uma pilha de livros encadernados em couro e uma gaiola vazia. As cadeiras estofadas logo ao lado estavam com um amontoado de cortinas, tapetes e panos de todas as cores, estampadas imagináveis. O resto do cômodo seguia a mesma tendência, cada cantinho contendo uma coleção de curiosidades, como se o estúdio fosse um museu eclético em miniatura do ofício humano. Minha cadeira e meu cavalete eram discretamente posicionados, bem ao centro do cômodo. O príncipe estava perdido demais em distração para responder. Portanto, continuei. Quando trabalhamos com humanos, nós, retratistas, costumamos viajar para a casa dos clientes e pintá-los lá. Já que o mesmo, é claro, não pode ser feito com o povo das fadas, aqui, neste cômodo, escolhemos móveis e decorações e os arrumamos de acordo com a sua preferência. Isso nos limita, murmurou o príncipe, tocando a gaiola com delicadeza. Ele passou os dedos pelas barras finas do metal. Lembrei-me do corvo lá fora. Desejei ter pensado em levar a gaiola para outro cômodo, mesmo me perguntando do que exatamente ele estava falando. Nunca vira uma fada sentir qualquer coisa além de prazer ao se cercar de decorações espalhafatoras. Afastando a mão, dei meia volta. O ar pensativo se transformou em um sorriso, como a névoa da alvorada se dissolvendo sob o sol. O feitiço de Gutfly, quero dizer. É por isso que ninguém nunca comentou nada. É como se estivéssemos algemados, nossos punhos levemente presos por fios, como de teia de aranha, mas tão fortes como aço. Nenhuma fada gosta de falar da própria fraqueza. O senhor é a exceção? Ah, não, de forma alguma. Eu também não gosto. Ele sorriu com mais vigor e uma covinha torta apareceu no canto da boca. Só pouco me importa com distração, como você já deve ter notado, completou. De fato, eu notaria. Ele era diferente de todos que eu conhecera do povo das fadas. Por ser príncipe, devo me dirigir ao senhor usando alguma forma de tratamento especial? Perguntei, atravessando a sala para mexer nos tecidos, em busca de um fundo que combinasse com a roupa. Não seguimos tais formalidades, disse ele, me olhando de relance. Achei que você já soubesse. Como? Me perguntei. Não era como se eu convidasse membros da realeza feérica para jantar. De qualquer forma, meu nome é Roki. Não contive um sorriso. O nome significava gralha. Combina com o senhor. Ele moveu o olhar, atento ao meu rosto, e me pareceu que seu sorriso se tornou ainda mais familiar, íntimo de uma forma que eu não sabia ser possível entre as fadas. Ao lado dele, notei que o topo da minha cabeça batia na altura do seu peito. Senti-me corar. Minha nossa, eu precisava me concentrar no trabalho. Acho que este tecido combina com o senhor. Falei, erguendo a seda cor de ferrugem, bordada com detalhes em cobre. Ele olhou para o tecido, quase impaciente. Eu sempre achava esta parte interessante. Era difícil aprender qualquer coisa sobre o povo das fadas, mas às vezes as escolhas estéticas serviam como janelas para a alma. Se é que fadas tinham alma. Era um assunto controverso na igreja. Gutfly gostava de entulhar os retratos de cacarecos com aparência luxuosa. Outro dos meus clientes, Swallowtail, preferia objetos funcionais e desgastados. Pelas derretidas e livros com lombadas gastas e cantos dobrados.
Roke sacudiu a cabeça, recusando a cera, e se curvou para inspecionar uma fileira de vasos de vidro soprado. Examinou estatuetas e espelhos, cestas repletas de frutas feitas de cera, vidrarias usadas em experimentos químicos, penas e tinteiros, ficando estranhamente recluso em seu silêncio e em sua concentração intrigantes. Eu nem sabia por onde começar a imaginar o que ele estava pensando. Finalmente, voltou à gaiola e ergueu o rosto, notando que os observava. E então, trouxe de volta um sorriso volátil. Decidi que não quero nada em meu retrato, declarou, voltando ao sofá. Sentou-se esticando um braço nas costas do sofá, e seu olhar astuto me disse que ele sabia exatamente por que eu o observava. Se precisar encarar alguma coisa por horas a fio, continuou, prefiro que seja só eu. Esforcei-me para manter a minha expressão séria. Que generoso, senhor! Levarei muito menos tempo para concluir o retrato se o senhor for o único elemento da pintura. Ele se empartigou e franziu a testa, um traço de petulância tornando as feições aristocráticas mais sombrias. O que eu estava fazendo? Era fácil, tão fácil. O ressentimento de uma fada se transformar numa fúria perigosa. Isso não era do meu feitio. Tantos anos de cuidado, em questões de minutos, eu começara a me atrapalhar. Engolindo as minhas palavras, me dirigi à cadeira, arrumei as minhas saias e escolhi meu bastão de carvão. E então, afastei todos os outros pensamentos. É difícil explicar o que acontece quando pego um bastão de carvão ou pincel. Posso afirmar que o mundo muda. Quando não estou trabalhando, vejo as coisas de um jeito. Porém, quando estou, vejo as mesmas coisas de maneira inteiramente diferente. Rostos deixam de ser rostos, se transformando em estruturas compostas de luz e sombra, forma, ângulos e textura. O brilho iluminado e profundo de uma das íris, quando atingida pela luz da janela, se torna extraordinariamente interessante. Anseio pela sombra que recai da diagonal sobre a gola do meu modelo, pelas manchas finas e mais claras em seu cabelo, ardentes como fios de ouro. Minha mente e minha mão são possuídas. Pinto não por querer, não porque tenho talento, mas porque é o que preciso fazer. O que me move é o meu propósito de vida. Ao arranhar o papel com carvão, minhas preocupações se esvanecem. Não notei as lascas pretas caindo, esvoaçando, sujando meu colo. Primeiro um círculo, leve e energético, capturando a forma do rosto de Roque. Depois, linhas vigorosas e mais largas, esboçando a rede desgrenhada do seu cabelo, sua coroa. Não. Arranquei o papel do cavalete, largando-o no chão, e comecei outro esboço. Rosto, cabelo, coroa. Sobrancelhas, escuras e arqueadas. Um meio sorriso torto. A silhueta larga dos ombros. Bom, melhor. Havia agora na sala 2 Rokes, os dois me encarando, ambos igualmente verdadeiros. Além do cavalete, o Roke, em pele e osso, inclinou a cabeça. Ajeitou-se no assento. Eu sentia que me observava, mas não me importei, perdida num ofício febril. No entanto, com a pequena parte da mente que reservava para outros pensamentos, notei que ele estava ficando inquieto e me lembrei do que Gutfly dissera no dia anterior, que Roke não sabia ficar parado. Espere um pouco, disse ele, e meu carvão parou no ar. Olhei e olhei para ele, meus olhos se ajustando ao mundo como se eu tivesse passado tempo demais, envolvido em uma ilusão de ótica. Havia algo de incômodo na expressão de Roke. Por um momento, temi que ele fosse cancelar o retrato. Começou ele com dificuldade, franzindo a testa. É fixo. O retrato. Você pode fazer uma alteração? Suspirei aliviada, liberando todo o ar que tinha prendido. Então era só isso. Posso fazer todas as alterações que quiser nessa etapa. Quando começar a pintar, e dali até o fim, será mais difícil, mas não impossível. Por um momento, Roke não disse nada. Apenas olhou para mim, então olhou para o lado, tirou o broche de corvo e o guardou no bolso. Excelente,
falou. É só isso. Estaria mentindo se dissesse que não fiquei curiosa. O broche era, claro, feito por ofício humano, como tudo que ele vestia. Há muito tempo, Roke era bem popular no reino excêntrico. Até que um dia, pelo menos, é o que dizem, ele simplesmente parou de fazer visitas. O povo das fadas cobiçava o ofício acima de tudo. Que calamidade poderia afastar uma fada do seu hábito? E teria isso alguma relação com o item que ele removera? Ou talvez, e mais provável, quase certo, o broche simplesmente estava fora de moda, ou ele cansara de usá-lo, ou havia decidido que não combinava com a cor dos botões, que queria mandar fazer um novo. Ele era uma fada, não um garoto mortal, e não podia cair na armadilha da empatia. Era o truque preferido, o mais antigo e mais perigoso do seu povo. Mergulhei de volta ao trabalho. A silhueta dele estava ficando boa, mas um defeito começou a me incomodar ao refinar o esboço. De alguma forma, os olhos não estavam dando certo. Limpei o carvão do papel com um pedaço de pão úmido que eu mantinha na mesa e recomecei. Mas por mais que tentasse, não chegavam nem perto da perfeição. Da dobra das pálpebras à curva dos cílios, cada detalhe era exatamente fiel à imagem. Mas o conjunto não capturava sua alma. Eu nunca antes encontrara esse problema com uma fada. O que estava acontecendo comigo? Meu carvão partiu ao meio. Uma parte rolou pelo chão e sumiu sob o sofá. Quando estava me levantando, Roke se curvou e o pegou para mim. Antes de voltar ao assento, deu uma olhada no meu trabalho. Achei ter escutado um suspiro quase inaudível. Então ele se aproximou para observar melhor. É assim que me vê? Perguntou, a voz admirada e quase silenciosa. Eu não sabia exatamente como responder. Para mim, o defeito inominável deformava o desenho, o tornava horroroso. É a sua aparência, senhor, falei finalmente. Mas ainda precisa de muita melhora. Antes de darmos o dia como encerrado, gostaria de trabalhar mais um pouco. Roke tocou a coroa, quase constrangido ao voltar ao sofá. Ele hesitou, mas pôs o braço onde estivera antes. Depois de uma pausa, ajustou a posição para ficar precisamente igual a como estava. O resto da sessão transcorreu em silêncio. Não era como a mudez rígida que eu costumava sentir na presença do povo das fadas, mas uma quietude mais confortável e hesitante. Lembrei-me de quando fora me sentar sobre a minha árvore preferida na cidade, para ler a sombra. Encontrara outra menina lá, fazendo o mesmo. Passamos horas juntas, após um breve cumprimento. Quando voltei para casa, sentia que éramos amigas, mesmo que só tivéssemos murmurado uma palavra tímida. Depois, soube que ela partira com os pais para o mundo além. Só fui notar que já era tarde, quando duas cabecinhas com cabelos cacheados apareceram atrás da janela. Roke não reparou nas gêmeas até May grudar o rosto no vidro como uma ventosa e inflar as bochechas. Com isso, ele se virou, mas não há tempo de vê-las fugir, deixando a janela levemente embaçada. O sol já quase havia se posto e eu ainda não entendera o problema dos olhos de Roke. Um ar de decepção estampou na sua testa quando falei que tínhamos acabado. Posso voltar amanhã? Perguntou. Levantei o rosto, desamarrando o avental. Gutfly tem uma sessão marcada para amanhã. Pode ser no outro? Muito bem, respondeu irritado, mas pelo que senti, a irritação não era direcionada a mim. Não sei o que me aconteceu em seguida. Quando ele abriu a porta, não saiu imediatamente. Ficou ali como se quisesse falar outra coisa, sem saber exatamente o que era. Fui tomada pelo mesmo sentimento. Nossos olhares se encontraram, formando uma conexão através da sala. Inspirei fundo e ousei falar, me recriminando por dentro. O senhor vai voltar como corvo? É mais provável que sim. Antes de ir, posso vê-lo se transformar? Ele não esperara tal pergunta. Várias emoções tomaram seu rosto ao mesmo tempo. Esperança, cautela, prazer. Nenhuma era exatamente humana, mas ainda assim eu senti que tinham mais substância do que as cópias de sentimento, meia-bocas,
que outras fadas experimentavam como chapéus, imitações vazias, tão reais quanto os encantos. Você não vai ficar assustada? Perguntou ele. Sacudi a cabeça, negando. Nem eu, nem ele desviamos o olhar. Não me assusto com facilidade. Uma faísca se acendeu nos olhos de Roque. A casa foi tomada por um farfalhar, o som do vento distante agitando folhas secas. Cresceu e cresceu, até eu sentir o ar fresco me cercar, puxar as minhas roupas, carregando o perfume bravio, ardido e intoxicante da floresta noturna, e me surpreendendo mais uma vez com aquela sede de mudança indescritível. Os esboços de carvão descartados esvoaçaram e foram jogados ao redor da sala. Quando o sol cruzou a linha do horizonte, por um momento, a gaiola se acendeu numa luz dourada e ofuscante. Então o meu estúdio mergulhou em sombra. Rogue pareceu ao mesmo tempo ficar mais alto, mais escuro e mais feroz. Os olhos roxos ardiam, impetuosos, intocados pelo meio sorriso sutil. Um redemoinho de penas pretas se ergueu do chão e o envolveu. Eu devia ter piscado, porque quando me dei conta, os papéis estavam inertes contra a parede e um corvo me observava, empoleirado sobre a gaiola, com as asas meio abertas. O requísio da luz poente iluminou as penas brilhantes e cintilou em seus olhos. O vento me deixara sem ar. Eu não tinha palavras para descrever o que vira. Isso foi deslumbrante. Sussurrei finalmente e fiz uma referência para o corvo. Com um toque de humor, o pássaro inclinou a cabeça antes de voar porta fora. Capítulo 4. Setembro passou voando. Pareceu que tinha sido um sonho. Finalizei o retrato de Gatsby e logo arranjei outro cliente, Vervayan, da corte do verão. No entanto, a impressão que tinha era de que passava os dias com Rocky e só com Rocky. No meio do mês, eu já havia adiado o máximo de tempo possível, sem tocar no assunto pagamento. Normalmente, meus clientes tocavam no assunto primeiro, ansiosos para me ludibriar com as tentações mais espinhosas. Mas eu suspeitava que o príncipe passara tanto tempo sem lidar com mortais, que perdera o costume. Ter de abordar o assunto me deixou nervosa, a ponto de não saber explicar o porquê. Fingi que era a ansiedade causada pela inversão de papéis, mas o verdadeiro motivo era que não queria ouvir o Rocky me oferecer rosas cujo perfume me faria esquecer de todas as lembranças da infância, ou diamantes que me fariam ficar obcecada por joias para sempre, sem conseguir pensar em outra coisa, ou travesseiros de pluma de ganso que roubariam meus sonhos. Eu sabia que aquela parte existia dentro dele, mas era uma parte que eu não queria conhecer. Aquele sentimento por si só era mais perigoso do que qualquer combinação de encantamentos que ele pudesse oferecer. 3 vezes eu deixei o pincel de lado e abri a boca até, finalmente na quarta tentativa, ter coragem de falar. Ele desviou o olhar da xícara de chá que estava analisando, de um modo que me pareceu bem suspeito, e ouviu. Sim, claro, disse ele quando acabei. De que tipo de feitiço você gostaria? A pergunta me chocou. Tirei um segundo para reavaliar. Talvez ele preferisse ver mortais cavando a própria cova. Se fosse o caso, eu precisaria ser ainda mais cuidadosa. Pesei cada palavra na minha boca. Alguma coisa que me avise em caso de eu ou algum membro da minha família estarmos em perigo. Parei, considerando as fragilidades do pedido, e acrescentei. No que diz respeito ao feitiço, minha família inclui a minha tia Emma e minhas irmãs adotivas, Marcy e May. O sinal deve ser sutil o suficiente para não atrair a atenção indesejada, mas também explícito para que eu não deixe de notá-lo. Ele depositou a xícara de chá na mesinha ao lado, cruzou os braços e abriu um sorriso torto. Eu me preparei. Corvos, sugeriu, me pegando de surpresa mais uma vez. Corvos? Não sabia dizer se a ideia vinha da vaidade
uma falta deprimente de criatividade ou de ambas as coisas. Peço que me perdoe por ser tão direta, respondi. Mas corvos podem ser um tanto barulhentos se eu estiver fugindo de. Hesitei e mudei de direção. Se estiver fugindo de um ladrão, por exemplo, não creio que uma revoada de pássaros gralhando sobre meu esconderijo seria uma vantagem. Ah, entendo. Neste caso, corvos educados vão ser obedientes. O senhor é estranhamente insistente. Há algo nesses corvos pelo qual eu virei a lamentar? Frustração endureceu a minha voz. Eu não o entendia. Tinha que ter algum golpe ali. Só Deus sabe que eu precisava que houvesse um golpe para me lembrar do que ele era. Eles não vão me atormentar com conhecimento da minha própria morte. Continuei. Ou me manter acordada a noite toda, ou voar em bando sempre que eu estiver prestes a bater meu mindinho na quina de algum móvel. Não é? Não, exclamou Rocky, começando a se levantar. Ele se interrompeu e ajeitou a espada e se sentou novamente, parecendo incomodado. Eu encarei. Não estou tentando cometer mal algum, continuou ele, soando igualmente frustrado. De qualquer forma, parece que mesmo se eu tentasse, você não se deixaria enganar. Minhas palavras perdidas formaram um nó na garganta. Fadas nunca mentiam. Desviei meu olhar do lado, daqueles olhos que eu não sabia colocar em palavras, ou na tela. Não, não me deixaria. Considerando as suas garantias, corvos seriam aceitáveis. Constrangida pelo desconforto em minha voz, apertei os punhos até as unhas arranharem as minhas palmas. Podemos discutir os termos amanhã, concluí. Ele se alegrou à menção do amanhã e assentiu com a cabeça. Mal posso esperar, respondeu animado. Simples assim, tudo estava perdoado. Contendo um sorriso, peguei uma espátula sem querer antes de encontrar o pincel. Depois que Rocky se foi, não consegui me livrar da impressão de que ele insistira nos corvos por algum motivo específico. A explicação só me ocorreu quando estava quase acabando a arrumação do ambiente. Meu rosto corou e uma dor de anseio tocou uma corda triste e doce dentro de mim. Era simples, na verdade. Rocky não queria que eu me esquecesse dele quando já não estivesse mais por perto. As semanas seguintes passaram no borrão. A estação não virou. E ainda assim, ali no meu estúdio, enquanto o campo lá fora fervia sob o sol do verão, uma mudança vital me atingiu por completo. Quando Rocky não estava comigo, ele não saía dos meus pensamentos. Durante nossas sessões, meu coração batia como se eu tivesse acabado de correr por quilômetros. Eu passava quase que a noite toda em claro, torturada pelo mistério daqueles olhos impossíveis de pintar. Levada à inquietude e à beira da insanidade pelo luar se derramando pela janela, que eu jurava ser mais luminoso do que de qualquer outra noite que viria antes. No passado, o despertar da primavera deve ter sido assim, pensei. Eu estava viva de uma forma como nunca antes estivera, em um mundo que deixara de parecer insípido e passara a crepitar promessas que me deixaram ofegante. Ah, eu sabia que o que sentia por Rocky era perigoso, mas sem dúvida o perigo tornava tudo ainda melhor. Talvez os anos solitários que passei com um sorriso educado, paralisado no rosto, tivessem me desequilibrado um pouco, e a loucura só apareceu após eu ter sentido o gosto da novidade. Andar no fio da navalha toda vez que nos cumprimentávamos, com acenos e referências, sabendo que um passo em falso me jogaria num perigo mortal. Fazia o sangue em minhas veias cantar. Minha esperteza era exultante. De todos que praticavam um ofício no reino excêntrico, era eu quem melhor conhecia o povo das fadas. Como água, os dias escorriam por meus dedos, escapando por mais que os agarrasse com vigor, me arremessando na direção do fim inevitável de um momento que eu desejava nunca acabar. A minha certeza de que era capaz de lidar com Rocky se firmou feito aço. Eu poderia ter continuado com tal crença caso não tivesse descoberto o problema com os olhos dele durante nossa última sessão.
Cat Flea me contou que da primeira vez que você o pintou, seus pés nem alcançavam o chão, disse Rock, o que deu início à conversa. Ele falou como se fosse meramente Isobel. Quantos anos você tem? Nunca pensei em perguntar. 17, respondi, me afastando da pintura para ver a sua reação. Durante nossas primeiras sessões, ele se mantivera rígido como madeira, aparentemente sob a impressão de que interferiria com meu trabalho, caso movesse um fio de cabelo sequer. Depois que eu assegurara de que já tinha avançado o suficiente para sua postura não afetar o andamento da tela, ele se jogava de lado no sofá para olhar pela janela sempre que quisesse, como se perder uma nuvem ou um pássaro lhe fosse angustiante. Mesmo assim, Rocky passava a maior parte do tempo olhando para mim. Nossa relação se tornara perigosamente casual. A reação dele não foi bem a que eu esperava. Por um longo momento, apenas me encarou, com uma expressão que lembrava choque ou até dor. 17? Repetiu. Certamente é jovem demais para o seu mestre do ofício, e já é inteiramente adulta, não é? Assenti. Teria sorrido se não fosse pela expressão no rosto dele. Sou mesmo jovem. A maioria das pessoas da minha idade não está nesse nível. Eu comecei a pintar assim que fui capaz de segurar o pincel. Ele sacudiu a cabeça, sem olhar baixo para o chão. Preocupado, tocou o bolso. E a sua idade? Perguntei, perplexa pelo ar de melancolia que o tomara. Não sei, não posso. Ele olhou pela janela, tensionando um músculo no maxilar. O povo das fadas quase não presta atenção no passar dos anos, continuou, de tão rápido que eles passam. Não acredito que eu seja capaz de responder de forma que você entenderia. Como seria aquilo? Conhecer alguém e criar um vínculo, tudo isso ao longo de uma única tarde dourada, e descobrir que para ela cada minuto era um ano, cada segundo uma hora. Ela morreria antes do sol nascer no dia seguinte. Uma dor aguda e silenciosa se retorceu no meu peito. Foi então que vi o segredo escondido no fundo daqueles olhos. Por mais impossível que fosse, era a tristeza. Não o luto efêmero das fadas, mas tristeza humana, desolada e infinita. Um abismo escarando na alma. Era por isso que eu não fui capaz de identificar o defeito. Aquela emoção não pertencia ao povo dele. Não podia pertencer. O tempo parou. Até a poeira brilhando no ar pareceu ficar imóvel. Eu precisava confirmar o que tinha visto. Atravessei a sala, em transe, e levei a minha mão ao rosto dele com tanta leveza que mal toquei. Rocky não estivera prestando atenção e fez o menor dos movimentos, quase um tremor, antes de olhar para mim. A tristeza estava sim ali, junto dela mágoa e confusão, de um grau que me fez questionar se ele entendia o que sentia, ou se era tão distante para ele quanto muitos aspectos do povo das fadas eram para nós. Eu a ofendi? Perguntou ele. Perdoe-me. Não quis dar a impressão de. Não, não me ofendeu, respondi, e minha voz de alguma forma soou normal. Só reparei que preciso trabalhar em mais um detalhe antes de terminar o retrato. Pode manter a cabeça assim por alguns minutos? Ciente de que eu estava me permitindo uma liberdade imensa, ergui outra mão, levei-a ao seu rosto e o virei lentamente na direção do cavalete, no ângulo preciso para que a luz atingisse seus olhos. Ele permitiu que eu o movesse em silêncio, sua expressão aquecendo meu punho, sem deixar de me observar nem por um mísero segundo. Era o último dia que passaríamos juntos, a primeira e última vez que eu o tocaria. O conhecimento desse fato pulsava entre nós como um coração. Com os olhares cruzados, outra verdade se tornou inconfundível. Senti a nossa conexão, palpável como um aperto de mãos ou como um toque em meu ombro. Sabia que ele sentiu o mesmo. Tonta, dei um passo para trás e fechei com força a porta desse sentimento antes que ele tomasse força. Manchas escuras flutuavam nas beiras da minha visão, e o pânico gelado arrancava o ar do meu peito. Fosse lá o que isso era, precisava acabar. Agora.
Andar no fio da navalha só era divertido até a navalha deixar de ser metafórica. Mortais não se importavam muito com os decretos enigmáticos da boa lei, mas uma das regras valia igualmente para todos nós. Fadas e humanos eram proibidos de se apaixonarem. Sinceramente, era quase uma piada. Era o tipo de história que inspirava músicas e tapeçarias do ofício. Nunca aconteceu, nem nunca aconteceria, porque apesar dos flertes e do desejo por atenção, fadas não eram capazes de sentir nada como o amor verdadeiro. Pelo menos era nisso que eu acreditava. Naquele instante, comecei a duvidar de tudo que já ouvira sobre o povo de Rock. Tudo que eu observava, as regras simples e sensatas que eu nunca nem questionara ao longo da vida. Leis não existiam sem motivo ou antecedentes. E o castigo para isso? Ah, é de conhecimento popular como histórias terminam. Em morte, é claro. Há apenas uma exceção. Para salvar a sua vida, salvar a vida dos dois, o mortal deve beber do poço verde. Entretanto, isso só acontece se o povo das fadas não os alcançar antes. Por favor, mantenha-se nessa posição, pedi com frieza. O ranger da minha cadeira soou distante. Ao erguer o meu pincel, não ousei olhar para Rock e ver a sua reação à mudança no meu comportamento. Quando o mundo me colocava para baixo, eu era sempre capaz de me perder no trabalho. Fechava-me nesse santuário onde qualquer problema sumia, e se comparada à compulsão exigente do meu ofício. Voltei a minha concentração aos olhos de Rocky, ao aroma cheio e doce da tinta a óleo, ao rastro brilhante e sensual no pincel na textura da tela. E apenas nisso. Era meu ofício, meu propósito. Estávamos ali só pelo ofício. Aquela expressão velada só poderia ser pintada por um mestre, e eu estava determinada a representá-la. A técnica se resumia às sombras das íris, profundas, misteriosas e enevoadas, como a sombra projetada por um barco no fundo de um lago límpido. Não o objetivo em si, mas a forma do fantasma que foi deixada para trás. E conforme trabalhava, a febre ardia em mim, o prazer do meu talento, a consciência de que estava prestes a completar um retrato muito além de todos os que eu pintara antes. Carregada pela força que parecia me atravessar de dentro e de fora. Esqueci-me de quem era. A luz se foi, mas fui a reparar quando a escuridão da sala custou as cores da tela. Emma estava em casa. Fazia barulhos discretos na cozinha, tentando não chamar atenção em sua presença ao levar as gêmeas para o andar de cima. Meu punho doía. Mechas soltas de cabelo grudavam no suor das têmporas. Sem aviso, fui ajeitar a forma do pincel e reparei que o retrato estava pronto. Rocky me olhava de volta, sua alma capturada em duas dimensões. Um berrante soou ao longe. Rocky deu um salto e cruzou a escuridão do estúdio, cada linha do seu corpo tomada por tensão. Levou a mão à espada. Minha primeira impressão, ainda confusa, era de que seria outra fera fada, mas o som não era o mesmo. Alto e anasalado, o tom puro. Tive certeza quando o berrante soou de novo, estremecendo e se quietando. Fui tomada por um calafrio. Apesar de raramente ser ouvido no reino excêntrico, ninguém esquece o chamado da caça bravia. Isobel, tenho que ir, disse Rocky, embaiando a espada. A caça invadiu as terras outonais. Levantei tão rápido que derrubei a cadeira. O estrondo da queda no chão de madeira soou como um tiro de mosquete, mas não me causou reação alguma. Espere, seu retrato está pronto. Ele parou à porta, segurou-a entreaberta. Horrivelmente não queria olhar para mim. Não, não podia olhar para mim. Eu soube então, sem a menor sombra de dúvida, que ele planejava desaparecer do mundo humano outra vez, completa, e no que dizia respeito à minha vida mortal, permanentemente. Nenhum de nós dois podia correr o risco de tentar o destino. Quando ele se fosse, nunca mais nos veríamos. Prepare o retrato para envio à corte do outono, disse ele, com uma voz vazia. Uma fada de nome
Virá buscá-lo em 2 semanas. Ele hesitou. No entanto, quando o berrante soou outra vez, apenas acrescentou: um corvo para riscos incertos, 6 para perigos garantidos, 12 para a morte. Se não tiver como ser evitada, o feitiço está concluído. Curvando-se para passar pela porta, ele saiu em disparada. Simples assim. Despediu-se para sempre. Agora preciso contar sobre como sou tola. Antes daqueles tempos cinzentos, inertes que se seguiram à partida de Rocky, eu sempre ria das histórias em que donzelas sofrem por saudade dos amados ausentes. Garotos que conheciam há uma semana e não tinham nem razão para se apaixonar. Não sabiam que a vida valia mais do que o carinho duvidoso de um jovem rapaz tolo? Que havia tantas coisas a se fazer no mundo que não se resumiam apenas aos seus desgostos? Até que me aconteceu o mesmo e eu entendi que não era tão diferente daquelas garotas, afinal. Ah, tudo continuava bastante patético, mas eu me juntara a elas, reconhecendo a minha humildade. Afinal, não é um absurdo parte da humanidade. Nós não somos criaturas eternas que veem séculos passarem ao longe. Nossos mundos são pequenos, nossas vidas breves, e só podemos sangrar um pouquinho antes de cair. 2 dias depois, fiz um inventário mental das características desfavoráveis de Rocky, preparada para me dedicar às críticas cruéis. Era arrogante, excêntrico e obtuso. Não merecia de forma alguma. Entretanto, enquanto reclamava de nosso primeiro encontro, não conseguia me esquecer da rapidez com que se desculpara, mesmo sem fazer a menor ideia de por que devia se desculpar. Lembrava-me da expressão exata em seu rosto. Ao fim do exercício, me senti ainda mais no fosso. 3 dias depois, peguei a meia dúzia de esboços feitos com bastão de carvão, os quais eu fizera em papel manteiga. Então os embrulhei e os escondi no fundo do armário. Decidira a só olhá-los quando não mais ansiasse por ver o rosto deles de novo, quando a ferida já estivesse cicatrizada. A tarde dourada acabara, quando Rocky pensava em mim. Se é que pensaria, eu já estaria morta e enterrada. Comia, dormia, saía da cama de manhã. Eu pintava, lavava a louça, cuidava das gêmeas. Todo dia nascia azul e ensolarado. Nas tardes quentes, o zumbido dos gafanhotos se misturava em um pulsar monótono. Era melhor assim, dizia a mim mesma. Engolia um mantra como um pedaço de pão estragado. Era melhor assim. 2 semanas depois, como combinado, Fer veio e levou o retrato, embrulhado com palha e pano numa caixa. Depois da terceira semana, eu voltara a me sentir um pouco como antes. Mas agora faltava algo em minha vida, e eu suspeitava que nunca voltaria a ser exatamente quem um dia eu fora. Talvez aquilo fizesse parte do amadurecimento. Certa noite, entrei na cozinha e encontrei Emma dormindo à mesa, a mão ainda agarrada em um frasco de tintura, prestes a derramar. Restos de ervas acres ainda por moer no pilão. Não era um acontecimento raro. Emma, sussurrei, tocando seu ombro. Ela resmungou em resposta. Já está tarde. Você devia ir deitar na cama. Insisti. Tá, eu já vou, disse ela, a voz abafada pelos braços, mas não se moveu. Tirei a tintura das mãos dela e a cheirei. Em seguida encontrei a rolha e tampei o frasco. Eu sabia o que descobriria se cheirasse o hálito de Emma. Vamos. Passei o braço inerte por cima dos meus ombros e a levantei. Os tornozelos dela bambearam antes de ficar os pés. Subir as escadas foi uma experiência tão interessante quanto era esperado. Era comum acharem que eu era filha de Emma. Normalmente quem fazia essa suposição eram as crianças, ou pessoas de outras cidades. Pessoas que em geral não sabiam o que acontecera com meus pais, ou que a médica do reino excêntrico, Emma, tentara salvar a vida do meu pai e falhara. Diferente da minha mãe, ele não morrera imediatamente. De qualquer forma, se tivesse sido assim, teria sido melhor. Por conta disso, suponho que eu não podia sentir raiva dos vícios de Emma, mesmo quando às vezes me tornavam responsável por ela
em vez de o contrário. Um paciente devia ter morrido naquele dia, apesar de eu ter aprendido a não perguntar. Quando passei a entender a conexão entre esses fatores, o que eu não conseguia esquecer era que eu era o motivo para ela continuar no reino excêntrico. Se não fosse por mim, pela responsabilidade de criar a filha da irmã, a filha do homem que morrera em seus braços, ela teria partido para o mundo além, assim que tivesse a oportunidade. Em um lugar onde feitiços eram de praxe e as criaturas que os negociavam não precisavam de medicina humana. Bem, sua vida ideal seria longe daqui. Emma também perdera algo e eu não deveria esquecer. Você consegue tirar os sapatos? Perguntei, apoiando-a na beira da cama. Tô bem, respondeu ela com os olhos fechados. Então eu mesma tirei seus sapatos e os guardei debaixo da cama, para que não tropeçasse neles caso se levantasse durante a noite. Em seguida, me aproximei e dei um beijo na testa dela. Emma entreabriu os olhos. Eram de um castanho escuro, quase pretos, como os meus, grandes e intensos. Tínhamos as mesmas sardas espalhadas pela pele clara e o mesmo cabelo grosso, loiro, da cor do trigo. Antes de tudo aquilo ter acontecido, lembro que ela e a minha mãe brincavam, dizendo que as mulheres da nossa família reinavam absolutamente. Passavam a aparência para gerações seguintes, sem qualquer interferência dos homens. Sinto muito pelo que aconteceu com Rocky, disse ela, estendendo a mão para carinhosamente puxar uma mecha do meu cabelo idêntico. Fiquei paralisada, tonta, à beira de um precipício. Não sei do que... Isabel, eu não sou boba. Eu vi o que estava acontecendo. Billy ardeu em meu estômago. Minha voz saiu fina e tensa, preparada para uma defesa estridente. Por que você não disse nada? Ela deixou a mão cair sobre a coberta. Porque eu não tinha nada a dizer que você já não soubesse. Confiei em você para tomar as decisões corretas. Atravessada por culpa, face a compreensão de Emma, minha hostilidade se esvaiu. O vazio em seu lugar era muito, muito pior. Além disso, eu fico preocupada com você, continuou Emma. Seu ofício te mantém tão ocupada e isolada que você ainda não teve a oportunidade de viver. Bem, tantas experiências. Seria difícil nos mantermos sem os feitiços, mas eu queria... Um baque fez o teto balançar, seguido por uma gargalhada descontrolada. A interrupção foi bem-vinda. Quanto mais Emma falava, mais difícil era conter as lágrimas ardendo no fundo dos meus olhos. Ah, mas que inferno! As gêmeas. A voz dela era rouca como lixa. Ela olhou para cima, resignada. Eu me levantei imediatamente. Não se preocupe, eu resolvo isso. A escada velha que levava ao sótão rangeu sob meu peso. Quando entrei no quarto das gêmeas, um cantinho apertado de teto inclinado, no qual mal cabiam as duas camas e a cômoda. Elas já tinham começado a fingir que dormiam. Tão mal que não me enganariam mesmo se parassem de abafar as risadinhas. Eu sei que vocês estão aprontando alguma coisa, disse em bucha. Fui até a May e fiz cócegas. Ela raramente confessava sem torturar. Marche, gritou ela, debatendo-se sob a coberta. A Marche quer te mostrar uma coisa. Parei as cócegas e me virei para a Marche, com as mãos à cintura, tentando parecer séria. Considerando as bochechas infladas, ela estava prestes a cuspir água na minha cara. Ou talvez alguma coisa ainda mais desagradável. Eu não podia mostrar fraqueza. Impaciente, bati o pé e ergui uma sobrancelha. Black, disse ela, cuspindo um sapo vivo no edredom. Sacudi a cabeça em resposta às gargalhadas histéricas de May. Bom, pelo menos você não o engoliu, comentei, plano atrás da criatura molhada e traumatizada, que peguei antes que tentasse escapar pela escada. Agora vocês se acalmem, tá bom? Emma está tendo uma noite daquelas. Elas não sabiam o que aquilo significava, só que era coisa séria, e que eu daria algum jeito de recompensá-las pelo bom comportamento. Tá, suspirou May, jogando-se na cama e me encarando com um olhar aberto. O que você vai fazer com o sapo?
levar para bem longe da boca da marcha e torcer que se recupere dos pesadelos, pensei, fechando a porta ao sair. Vaguei pela casa. O luar mudava a forma das tralhas do estúdio. Uma vervã inacabada sorria com frieza no cavalete. Sua expressão tão distante que poderia ser entalhada no manequim de uma pessoa que faz perucas. Depois de Rock, trabalhar com ela foi chocante, mesmo sabendo que ela representava um simples retorno à normalidade, fosse lá o que aquilo significasse para mim. Andei lentamente pela cozinha e saí para a grama úmida, onde soltei o sapo. Ele pulou para o mato, na direção da floresta. Dali, do outro lado do campo iluminado pelo luar prateado, as copas das árvores se erguiam no horizonte como nuvens. Uma brisa fez o trigo farvalhar e a grama suspirar, esfriando o orvalho sob meus pés. O vento vinha da floresta e por um momento imaginei sentir um toque daquele cheiro fresco, feroz e melancólico, que era próprio de Rocky, o cheiro que pegara meu coração e não o deixara em paz. Eu sabia o que aquilo significava. Outono. De repente meu peito se encheu de um anseio sem nome, uma dor entalada no fundo da garganta, como um berro engasgado. Vidas a serem vividas me esperavam por lá, longe da segurança do meu lar e da minha rotina restrita. O mundo inteiro me esperava. Senti-me atravessada por esse anseio. Ah, se eu fosse do tipo que gosta de gritar. Usei a grama para limpar as mãos sujas de sapo e dei um passo para trás. Um farfalhar de asas veio do velho carvalho. Eu me virei, o cabelo agitado pela brisa, e vi um corvo na árvore. Mas qual seria? Um corvo para perigo ou um corvo que eu amava? Antes que eu pudesse me mover, Rock estava à minha frente, me olhando de cima. Só tive tempo de pensar. Os dois, pois aquele não era o Rock que eu conhecia. Quando as plumas se soltaram da silhueta, formando um casaco comprido, revelaram um rosto lívido de fúria. Não havia meio sorriso para suavizar aquela máscara fria e dura. Os olhos de ametista, ardendo em chamas. O que você fez? Rosnou ele. Para quem quiser saber o final dessa história, esse livro está completo lá no meu canal privado do Telegram. Para mais informação, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo.